Boa noite, eu sou Ana Neme, coordenadora do grupo de pesquisa Ciência em Circulação, junto com a professora Márcia Consolim, do Departamento de Ciências Sociais, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. Eu coordeno uma linha que trata de pesquisas sobre hospitais, história da medicina, redes de médicos, enraizamentos de médicos em hospitais, e esse seminário de hoje é muito especial para nós dessa linha, porque o professor doutor Tiago Costa Pinto dos Reis Miranda, que é um colega querido desde a graduação, vai nos falar sobre repositórios bibliográficos e documentos para a história da assistência e da medicina em Portugal. Então, é um prazer enorme receber o Tiago na Unifesp. Ele já teve outras participações conosco lá, via IFELEST, mas aqui no Instituto de Estudos Avançados é a primeira vez que a gente tem o prazer de recebê-lo. É um historiador de braço, como se diz na linguagem popular, que sabe se movimentar pelos arquivos como poucas pessoas, então não é por isso que... não é por acaso que ele virá nos dar essa palestra. Eu poderia falar muitas coisas da biografia do Tiago, desde mestrado, doutorado e publicações, mas eu vou destacar essa experiência enorme que ele tem com acervos e arquivos, o que o tornou um dos responsáveis pelos trabalhos da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, trabalhando junto com o professor querido e saudoso Joaquim Romero de Magalhães, em Portugal. Dali saíram várias exposições e catálogos que são resultado do trabalho do Tiago, desse seu olhar muito especial para a documentação, para a separação dos objetos de cultura material, daquilo que são os documentos que dialogam com esses objetos e das muitas narrativas que se pode construir quando se monta uma exposição. Além disso, mais recentemente, ele publicou uma biografia da Dona Maria Ana de Áustria, mulher de Dom João V, afirme-se, que ele fez junto com a colega Susana Munk Miranda. Então, é um historiador extremamente profícuo, um amigo dos arquivos e, portanto, uma pessoa fundamental nos debates dos historiadores, mas também de todos os cientistas da área de humanas, porque não existe interpretação sem o dado empírico. Interpretação sem o dado empírico é aquilo que os bolsonaristas fazem e que nós desprezamos. Portanto, eu tenho enorme prazer em receber aqui o Tiago, um amigo muito querido. Muito obrigada, Tiago, e agora a palavra é sua. Muito obrigado, Ana. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite e depois as palavras exageradas, que são produto, enfim, da nossa relação de já quase 40 anos, daqui a pouco. E, enfim, mas... enfim, espero poder trazer algumas informações, ter mais do que ideias, que possam ser úteis ao grupo que você, Ana, ajuda a dinamizar aí na Unifesp. Eu não posso dizer que tenha grande experiência com este tema, enfim, este tema foi feito um pouco à medida dos vossos projetos, embora, enfim, eu tenha tido ousadia de aceitar o desafio, porque a junção destes dois aspectos do mundo digital com a história da assistência e da medicina me agrada e me interessa. Eu já fiz algumas incursões antes pela história da medicina. Lembro, por exemplo, que ainda na Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, a certa altura, fui desafiado para fazer uma conferência de abertura de uma conferência de médicos luso-brasileiros, e na altura tive de estudar um pouco a história da medicina
no Brasil, e, enfim, fui ler as coisas clássicas do Licurgo Santos Filho, retomar algumas notas que tinha dos nossos cursos de graduação. Voltei a conviver com o tema enquanto fazia a anotação e indexação das gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora, que é um manancial documental riquíssimo para a história do reinado de Dom João V. E talvez gostasse de lembrar especialmente uma recensão que fiz, a certa altura, de uma obra coletiva coordenada pela professora Júnia Ferreira Furtado, à roda do Erário Mineral de Luís Gomes Ferreira, uma publicação da Fundação João Pinheiro, 2002, com participações extraordinárias, enfim, um livro que já vai completar quase 20 anos, em 2 volumes, que se encontra hoje disponível no site da Fundação João Pinheiro, já agora, estamos a falar em recursos digitais, e a própria obra, o Erário Mineral, enfim, uma obra quase mítica na história da medicina no Brasil, porque é uma obra que se tornou raríssima, com pouquíssimos exemplares completos no mundo todo. A própria obra, entretanto, se tornou disponível em versão digital a partir do trabalho de digitalização desenvolvido pela Google Books, e o exemplar que se encontra online é o da Universidade Complutense de Madrid, desde 2009. E isto parece-me uma boa forma, talvez, de introduzir este tema, porque, de facto, eu lembro que o primeiro contato que tive com o Erário Mineral foi nos meus tempos de graduação, fazer um curso de História do Brasil com a professora Maria Odila. Nessa altura, o Erário Mineral e ter acesso ao texto era uma coisa, enfim, que eu havia um certo privilégio. Lembro-me de ter nas mãos uma cópia fotográfica de um exemplar da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cópia essa, uma história que envolvia o professor Charles Boxer e o professor Sérgio Buarque de Holanda. Enfim, o privilégio era tanto que eu me sentia obrigado a fazer uma cópia em xerox para depositar na biblioteca do Departamento de História. Na altura as bibliotecas eram departamentais, nem sequer eram das faculdades. E, enfim, ao fim de, passados mais de 20 anos disso, é possível que toda a gente aceder a uma cópia digital dessa obra, com boa qualidade, através da net, pelo Google Books. Ora, é precisamente esse processo de digitalização de fontes e de recursos para o trabalho académico, envolvendo especificamente a medicina, que nos traz aqui hoje. Eu, enfim, escuso de lembrar que todos nós tomamos uma consciência ainda mais aguda desse processo ao longo do último ano e meio. Muitas coisas que fazíamos presencialmente passámos a fazer online. Calculo que muitas pessoas tenham tido a oportunidade de, nessas circunstâncias, conhecerem recursos digitais que antes não conheciam, recursos para comunicação com colegas, para comunicação com grandes grupos, mas também para encontrar informação útil para o seu trabalho online. Ora, é sobre isso então que nós vamos falar durante algum tempo. Eu preparei essa apresentação basicamente em 4 pontos. Os 2 primeiros mais descritivos ou narrativos, depois um terceiro que eu poderia chamar de propositivo, este cruzando recursos. O quarto, eventualmente mais especulativo, além da net. Depois, para terminar, eu, enfim, elaborei um pequeno conjunto de conclusões, ou mais propriamente, comentários finais. Ora, tenho lido bastante ultimamente trabalhos sobre a história do livro e das bibliotecas, e há um estudioso que eu tenho vindo a admirar cada vez mais, que se chama
James Hadley Billington, que foi chefe, diretor da Biblioteca do Congresso durante quase 3 décadas. Este autor tem vários textos extremamente interessantes, alguns deles sobre a revolução que ele imprimiu na Biblioteca do Congresso no que diz respeito à disponibilização de informação online. E um desses textos começa mais ou menos assim. É um paradoxo que a inovação no campo cultural quase inevitavelmente apareça, enfim, associada logo ao início com a recuperação da memória. Quer dizer, para se fazer uma inovação que vale a pena, que seja profícua, muitas vezes o primeiro impulso é olhar para trás e ver aquilo em que nos podemos basear, aquilo em que podemos construir algo sólido, com fundamento e que tenha efetivamente futuro. E eu proponho começar precisamente por aí. Para pensar a história da assistência e da medicina em Portugal, parece-me bom termos claro quais são os nossos principais recursos bibliográficos. O primeiro deles, como para tudo, quase, o que envolve a história de Portugal, é a Biblioteca Lusitana de Frei do Abade Diogo Barbosa Machado. É uma obra que foi publicada entre 1741 e 1759, em 4 volumes. Quem é da área de História e quem tem alguns conhecimentos de História Ibérica, enfim, terá tropeçado certamente nesta obra. Quem é de outras áreas, tenho a certeza que achará muito proveito com este contato, enfim, com este conhecimento. Barbosa Machado, na altura, era académico da Real Academia de História e decidiu fazer um inventário de tudo aquilo que os autores portugueses, a tal altura, tinham publicado ou tinham escrito simplesmente e estava ainda em manuscrito. Portanto, é um inventário tão exaustivo quanto possível, em 4 grossos volumes, e que depois tem, felizmente para nós, no final, uma série de índices. E entre esses índices tem um índice temático, onde as obras todas são reapresentadas ou elencadas, subdivididas de acordo com, enfim, o conjunto de temas que na altura se usavam para classificar o conhecimento. O que, só por si, é fascinante, saber como na altura se subdividiam as várias áreas de conhecimento. E, logicamente, aí, nesse conjunto de temas, há uma área específica para a medicina e a cirurgia, que aparecem lado a lado. Mas, além disso, se estamos a pensar em assistência e medicina em conjunto, as pessoas que estejam interessadas em olhar para a história de Portugal sob esse prisma, com estes temas em mente, devem olhar também para outras entradas do catálogo temático de Barbosa Machado, como, por exemplo, a teologia moral, a teologia ascética, a jurisprudência civil e, eventualmente, outras secções como as obras miscelâneas. Portanto, quem estiver interessado em estudar a história da assistência e da medicina em Portugal de meados do século XVIII, eu diria que é quase obrigatório que comece por estas listagens, porque vai ter aí já devidamente identificados um conjunto de títulos absolutamente essenciais, inescapáveis. Quem depois continuou a obra de Barbosa Machado foi Inocêncio Francisco da Silva, seguido depois por Pedro de Brito Aranha, que fizeram esse monumento absolutamente extraordinário, publicado entre 1858 e 1923, chamado Dicionário Bibliográfico Português. Portanto,
é de alguma forma uma continuação da obra anterior, corrigindo algumas coisas, mas sobretudo acrescentando os novos autores e as novas obras, e como, entretanto, enfim, a tipografia se torna verdadeiramente industrial e acontece a inundação de jornais que caracteriza o século XIX, enfim, esta obra tem esta dimensão monumental, que são 23 volumes. Felizmente também aqui há índices, não tão bons como o de Diogo Rosa Machado, seria quase impossível haver índices tão detalhados com um conjunto tão grande, mas mesmo assim são índices muito úteis, onomásticos, pelo nome próprio e pelo apelido ou pelo sobrenome. Para quem quiser fazer pesquisa sobre estes temas em Portugal, olhando sobretudo para o Brasil e privilegiando material arquivístico, é quase que obrigatório recorrer à obra de Caio César Boschi sobre os arquivos históricos de Portugal relativos ao Brasil. É uma obra que teve várias edições ao longo de décadas. A última que eu saiba é a da Alameda, de 2011. E depois, a juntar isto tudo, uma outra obra de referência que vale a pena ter em mente é, enfim, a história dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal, de José Silvestre Ribeiro, em 18 tomos, lá está, mais uma coisa absolutamente monumental, publicada entre 1871 e 1893. É uma obra relativamente organizada, mas que tem bons índices iniciais em cada volume, e depois, enfim, uns índices finais razoáveis, mas que continua a ser, na minha opinião, obrigatória. Ora, porque é que eu trago este conjunto bibliográfico aqui, ao falar sobre repositórios digitais? Não só porque, enfim, mesmo para trabalhar com repositórios digitais é preciso ter algum conhecimento de base do que é que se quer, do que é que se procura, portanto, ter um tema bem delimitado, como também porque todas essas obras, elas próprias, estão disponíveis online, infelizmente, no Google Books, enfim, procurando com algum cuidado, elas aparecem, no Internet Archive e na Biblioteca Brasiliana Gita José Mindlin. Eu diria que, inclusive, as cópias que aparecem na Biblioteca Gita José Mindlin do Dicionário Bibliográfico Português do Inocêncio Francisco da Silva são as melhores, porque têm a melhor leitura por OCR. Exclui-se desse conjunto de obras disponíveis online o Guia de Arquivos do professor Caio Boschi, que é mais recente, mas que se encontra certamente, enfim, em todas as boas bibliotecas da especialidade e que é provável que ainda esteja no mercado, portanto, que se encontra disponível para aquisição e vale bem a pena para todo um investigador que venha trabalhar sobre estes temas em arquivos portugueses. Bem, os recursos digitais que existem em Portugal envolvem sobretudo, enfim, os mais importantes, os mais gerais, os mais abrangentes, encontram sobretudo em instituições públicas, que foram promovidos, encontram-se sediados em sites de instituições públicas. E eu vou falar de algumas das instituições de referência, inevitavelmente, vou dizer algumas coisas que provavelmente são de conhecimento geral, outras talvez não sejam tanto. Eu vou tentar dar a história de algumas dessas instituições e dar uma ideia de como é que estes repertórios nasceram nessas instituições, porque, na minha opinião, para conhecer as virtualidades destes repertórios, é bom perceber os contextos em que eles nascem. Só assim é que se percebe, enfim, a razão da sua riqueza e a razão das suas lacunas. A Biblioteca Nacional nasce como biblioteca pública
Real Biblioteca Pública, em 1796, e como qualquer biblioteca de antigo regime, digamos assim, como qualquer biblioteca antiga, reúne desde o início impressos e manuscritos, coisa que, enfim, às vezes alguns diretores mais recentes se esquecem que faz parte, enfim, essa existência híbrida de qualquer grande biblioteca ou qualquer grande biblioteca com história. Ela foi constituída a partir das doações de particulares, a partir, logicamente, de um grande empenho da coroa, mas também houve, enfim, muitos letrados e gente ligada às luzes em Portugal que fez o possível para dotar a capital do reino e do império, à altura, de uma biblioteca condigna. Com a extinção dos conventos, em 1834, enfim, episódio que provavelmente conhecem e que não vale a pena detalhar muito mais, a biblioteca fica também com um manancial enorme de antigas bibliotecas conventuais e de casas professas, enfim, mosteiros. E ao longo do século XIX vão-se juntando a esses conjuntos mais alguns acervos que são adquiridos pelo Estado ou que são doados à biblioteca. Acervos de casas nobres, como a Casa de Pombal, a Casa de Tarouca, acervos individuais de políticos, escritores. E isso, enfim, esse processo continua em andamento. Portanto, a quantidade de acervos que a biblioteca vai incorporando com alguma regularidade é relativamente grande. Apesar disso, é bom ter consciência de que a Biblioteca Nacional, tendo o privilégio, o direito de ter vários exemplares de cada obra novamente publicada em Portugal, isto está consagrado em lei, e são vários exemplares, porque é a biblioteca depois que faz a redistribuição para outras bibliotecas, tem o mesmo privilégio. Apesar disso, a biblioteca tem grandes descontinuidades. Portanto, nem tudo o que foi publicado em Portugal desde sempre está na Biblioteca Nacional, nem tudo o que foi publicado na biblioteca no século XIX está na Biblioteca Nacional, e a mesma coisa em relação ao século XX também. Há períodos largos com buracos que só se percebem à medida em que se vai trabalhando. Estes buracos têm várias razões de ser. São consequências de contextos políticos mais atribulados ou conjunturas económicas mais favoráveis no século XIX e XX, enfim, de momentos como das invasões francesas, guerras liberais, dos conflitos civis de meados do século XIX, e depois das grandes crises financeiras que se sucedem, da desorganização administrativa da Primeira República, que é confrangedora, do fechamento cultural e, enfim, de muitas razões de paralisia criadas pelo Estado Novo, etc. Quer dizer, há muitas razões para justificar as falhas que existem nos acervos da Biblioteca Nacional, infelizmente. A catalogação desse material foi tão lenta e atribulada como esta história que eu recapitulei ainda agora, e por isso coexistiram ao longo do tempo, e de alguma forma coexistem ainda hoje, diferentes sistemas de catalogação, instrumentos temáticos em forma de livro, fichas manuscritas, enfim, só a história dos catálogos da Biblioteca Nacional dá tomos de conversa. E talvez fosse bom também termos em mente algumas questões práticas relativas à pesquisa, portanto, a história dessas condições ou circunstâncias práticas. Não sei se sabem, mas até há uns 40 anos atrás, pouco mais,
enfim, mais talvez 50, a relação dos leitores com os catálogos não era direta. Mesmo os investigadores, os professores universitários, que na altura, há 50 anos atrás, eram pouquíssimos em Portugal, mesmo esses não tinham acesso direto aos catálogos. Essa informação era intermediada pelos funcionários. Portanto, chegava-se a um balcão, perguntava-se se havia determinada obra, ou pedia-se para ver determinada obra, e era o funcionário que ia conferir a cota nos catálogos. Enfim, o grau de confiança nos investigadores ou a fragilidade da instituição era de tal forma que não havia sequer essa relação direta com o catálogo. Por isso, o processo de informatização informática que se dá, de informatização dos catálogos que se dá na década de 90, significa um salto relativamente rápido entre uma situação quase medieval e aquilo a que nós estamos acostumados hoje. E esse salto, sendo feito de forma relativamente rápida, causou também alguns novos problemas. Porque transformar catálogos manuscritos, alguns manuscritos do século XIX ainda, em registros informáticos, a toque de caixa, a correr, é uma coisa muito complicada, porque nem todos têm sequer treino da caligrafia do século XIX. Por isso, ainda hoje, existem nos catálogos informáticos da Biblioteca Nacional grandes gralhas, erros, enfim, campos incompletos, e tudo isso tem a ver com a velocidade com que se quis fazer que a biblioteca desse esse salto de uma realidade ainda muito ligada a formas de interação com o leitor, o utilizador, muito antigas, e algo que tivesse mais a ver com, enfim, o mundo contemporâneo. E esse esforço, enfim, eu sei o seu dono, deveu-se em boa parte à administração do professor Francisco Bittencourt na Biblioteca Nacional. Ora, hoje em dia a Biblioteca Nacional dispõe de um catálogo em boa parte online, portanto uma base de dados bibliográfica online, que não inclui nem de perto nem de longe tudo o que existe, por exemplo, nos reservados ou nas coleções manuscritas. Inclui, sobretudo, aquilo que é impresso. E mesmo assim, com algumas falhas, mas, enfim, é um catálogo relativamente fiável e que tem vindo a ser melhorado. Além disso, há a coleção digital da Biblioteca Nacional, que hoje já conta com vários milhares de títulos digitalizados com muito boa qualidade. Não é propriamente a qualidade de uma gálica, mas eu diria que não fica atrás da maior parte das bibliotecas nacionais, deste mundo afora. Há também a Porbase, que é uma reunião de fundos documentais e, sobretudo, bibliográficos de várias instituições públicas, várias entidades públicas e não só, também fundações, coletividades socioculturais, coletividades de ensino superior, e é, infelizmente, uma base de dados que está a ser descontinuada, o eufemismo que agora se usa para dizer que não tem continuidade, que não está a ser atualizada, mas continua a ser muito útil. Eu sublinho que ela, nos últimos anos, foi descontinuada para que não pensem que vão encontrar na Porbase, enfim, as últimas publicações, o último grito sobre a maior parte dos temas. O que, em compensação, se tem vindo a desenvolver é o RENODE, o Repositório Nacional de Objetos Digitais,
que reúne já mais de 40 instituições e que, como o nome indica, aposta sobretudo em, enfim, representações das obras integrais, portanto, PDFs em boa parte. Estas bases de dados vão sendo agregadas a outros repositórios pelo mundo afora, dependendo de convénios e ligações político-sociais ou geopolíticas, digamos assim, que existem entre os vários Estados. A principal plataforma de agregação, enfim, que envolve Portugal e o Brasil, é a Biblioteca Digital Luso-Brasileira, e no espaço europeu, Portugal faz parte e participa com algum destaque relativo na Europeana. Estas bases de dados têm motores de pesquisa, infelizmente, muito desiguais, na maior parte dos casos, bastante primários, mas eu gostava só de deixar uma nota para os investigadores interessados. Mesmo aqueles que utilizam o catálogo da Biblioteca Nacional, talvez não conheçam 3 ou 4 pequenos parâmetros, digamos assim, para não falar em truques ou em dicas de trabalho. Os nomes dos autores, das pessoas referidas nas descrições das obras, são sempre grafados de forma atualizada, com a ortografia atualizada. Os nomes das obras, quer dizer, os títulos das obras, não. Em princípio, se estão corretamente registadas, as obras devem estar grafadas, os seus títulos devem estar grafados com a grafia original. E isso talvez evite alguns mal-entendidos e alguns erros na utilização destas bases de dados. Bem, em termos de arquivos, há a Rede Nacional de Arquivos, que é uma rede relativamente recente, que foi concretizada por volta de 2007, tendo a Direção-Geral de Arquivos como grande entidade receptora. À cabeça da Rede Nacional de Arquivos está o Arquivo Nacional do Autor do Tombo, que tem logo abaixo os arquivos distritais, são 18, e os arquivos das regiões autónomas, que não estão aqui no slide referidas, para além do Arquivo Histórico Ultramarino, que depois de uma dança complicada foi parar também, felizmente, à Direção-Geral de Arquivos. Ora, são pontos de partida absolutamente fundamentais para qualquer aspecto da história político, institucional, administrativa de Portugal. E, felizmente, este conjunto de recursos está parcialmente online através do Digitarc. O Digitarc tem portais de entrada diferentes para cada um dos arquivos distritais, para o Arquivo Histórico Ultramarino. O principal, a cabeça, é o da Torre do Tombo, que é também arquivo distrital de Lisboa. E que tem, enfim, uma multiplicidade de núcleos que podem interessar a quem trabalha com a história da medicina e da assistência em Portugal. Eu gostava de referir um caso particular, correndo o risco de demorar um pouco, que é o dos paroquiais. Os registros paroquiais foram nacionalizados pela República em 1910. E Portugal, como qualquer bom filho da reforma do Concílio de Trento, tem registros paroquiais desde fins do século XVI. Em muitas paróquias, quase sem interrupção. Ora, hoje em dia, quase 100% de todos os registros paroquiais incorporados pela República
e que passaram, portanto, a servir como uma espécie de primeiros registros civis do país, estão digitalizados e disponíveis online, o que quer dizer que, para todas as pessoas que constam destes registros, é possível saber quando é que foram batizados, por isso aproximadamente quando nasceram, quando morreram e se casaram, quando casaram, em que circunstâncias, e com uma série de informação adicional referida nestes registros, que pode ter imenso interesse, tem certamente para a história social, mas pode ter imenso interesse também para a história da saúde, para a história da medicina e da assistência em Portugal. Eu lembro, por exemplo, que há livros em determinadas paróquias que têm, no mesmo ano, dezenas, largas dezenas de registros de batismos de expostos. Bem, especificamente para a história da assistência e da saúde, para além dos arquivos dos conventos, que muitas vezes tinham enfermarias, estão, por exemplo, os hospitais, o Hospital Real de São José, de São Lázaro, Dona Estefânia, Miguel Bombarda, o Grande Hospital de Runa, e depois os núcleos da Mesa de Consciência em Ordens, da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, de que foram incorporados, sobretudo, os registros civis, ou equiparáveis a registros civis, como os registros de óbito. A maior parte da documentação da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, como sabem, enfim, está na Santa Casa, ela própria, por razões históricas e funcionais. Também aqui eu gostava de deixar um pequeno lembrete sobre a forma de fazer investigação. O Digitarc pode parecer à partida um portal, um site de difícil uso. Por isso, não tenham receio de investir alguns minutos, se não mais de uma hora, no estudo do tutorial que existe no site. Vale sempre a pena. Além disso, percam algum tempo a perceber o que é que significa o vocabulário arquivístico. Para fazer bom uso do Digitarc é preciso saber concretamente, enfim, claramente, o que é uma coleção e o que é que distingue uma coleção de um fundo, o que é que distingue uma secção de uma série e uma série de uma subsérie, e o que é uma unidade de instalação. Quer dizer, este vocabulário básico da arquivística precisa ser dominado pelo investigador que queira ser um bom utilizador do Digitarc. E não é difícil, não é uma coisa complicada. Se tiverem muitas dúvidas, procurem os instrumentos de iniciação arquivística da professora Elísia Liberal e Belotto, acho que existem alguns online, e ela explica isto tudo, enfim, com muito proveito e com uma enorme clareza. Uma das vantagens dos recursos que existem online, para quem quer fazer história da assistência e da medicina em Portugal, é existir hoje praticamente, enfim, até hoje, toda a legislação que foi produzida em Portugal online. No próprio Digitarc há as coleções de leis e ordenações. Nem todas essas coleções estão digitalizadas, mas estão pelo menos indexadas. A quantidade de material digitalizado é muito grande, no entanto. Depois, para a documentação que foi publicada, isto o site que foi disponibilizado por um projeto da Nova e depois com a colaboração do ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que se chama Ius Lusitânia, e que passou a ter o nome conjunto de Ius Lusitânia, o governo dos outros. Talvez pouca gente saiba, porque eu acho que foi infelizmente pouco divulgado, sobretudo fora de Portugal, que o CEPES, a Universidade do Porto, fez o favor à comunidade académica e, enfim,
à comunidade cívica, de uma forma geral, em Portugal, de digitalizar e indexar o dicionário do governo, o dicionário oficial do governo de 1820 e 1910. É um manancial de informação absolutamente extraordinário e com motores de pesquisa muito bem explicados e muito úteis, invulgarmente bem explicados e úteis. E, além disso, para completar este conjunto relativo à legislação e à forma como se produz a legislação, o que também é interessante, há os recursos eletrónicos da Assembleia da República, que têm, enfim, graves falhas, sobretudo na sua concepção e no reconhecimento por ACR dos textos impressos, mas que, com um pouco de trabalho, se podem usar com um imenso proveito. Lembrava, além disso, que, para além dos registros de debates parlamentares, a Assembleia da República tem também online muita informação do seu arquivo histórico, do seu arquivo fotográfico e do seu arquivo audiovisual. Os municípios em Portugal têm uma existência histórica muito importante e essa existência histórica tem vindo a ser revalorizada, digamos assim, redignificada nas últimas décadas, e um dos elementos que existe a favor desse desiderato é a Rede Nacional de Bibliotecas Municipais. Estão online, sobretudo, os catálogos, e são, enfim, esses catálogos são muito importantes para localizar edições locais. Como eu disse, nem sempre chegaram e nem sempre chegam, infelizmente, à Biblioteca Nacional. E entre as grandes câmaras do país está certamente, enfim, a maior, a Câmara Municipal de Lisboa, que tem arquivos municipais de enorme importância, onde se encontram, para o nosso tema, registros tão antigos como do século XIV, referente ao Hospital do Conde de Dom Pedro, o Conde de Barcelos, com vários documentos digitalizados, enfim, e sobre a secção de saúde e assistência da Câmara Municipal de Lisboa, para o intervalo de 1974 e 1974, há muito boas descrições também disponíveis online. No arquivo fotográfico, imagens oitocentistas relativamente difíceis de encontrar no sítio, e também há digitalizados na excelente Hemeroteca Municipal periódicos do século XIX e XX. Passando a, enfim, um outro conjunto de instituições, enfim, podemos falar alguma coisa sobre institutos, universidades, fundações e centros de investigação. Este é um mundo verdadeiramente imenso, um cipoal de informação. Eu gostava de destacar o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que tem uma biblioteca digital dedicada ao seu fundador, e que é, enfim, de referência fundamental, e tem alguns espólios online, inteiramente digitalizados, de cientistas do século XX já. A Universidade do Porto tem talvez o mais antigo e extenso repertório universitário português, a vários títulos modular, e nele se encontram muitas informações da área de medicina. São, portanto, nesse caso, sobretudo, trabalhos académicos. No caso da Universidade de Lisboa, a quantidade de informação também é grande. Eu diria que trata-se de uma história mais complicada, embora se deva lembrar que o património histórico, histórico-museológico da Universidade de Lisboa é de uma enorme riqueza, no que diz respeito tanto às ciências exatas como às ciências da vida. Online existe um repositório em rápido crescimento, onde se podem encontrar coisas extraordinárias, como, por exemplo, um trabalho intitulado Os Asilos Agrícolas em Portugal para Rapazes Pobres, de Artur Ernesto da Silva Leitão, um manuscrito de 1881. Na Faculdade de Farmácia,
enfim, existem muitos registros de livro antigo, na Faculdade de Medicina também, e muitos desses registros têm links para a Google Books e para exemplares da Universidade de Ghent. Portanto, para se ter uma ideia das obras mais antigas que existem nas universidades de referência em Lisboa, pode-se ver a relação bibliográfica que consta nessas bases de dados e depois fazer um link para ver o PDF desses títulos, não dessas obras, mas outros exemplares dessas mesmas obras, sobretudo a partir de digitalizações da Universidade de Ghent. A Universidade de Coimbra também tem bons links para repertórios científicos gerais e da área da saúde. E entre os vários politécnicos, eu gostava de destacar o de Leiria, que tem uma página específica dedicada a este tema. Depois, passando para as fundações e os centros de investigação, que muitas vezes trabalham em conjunto, eu deixo aqui algumas sugestões sobre as quais não me vou alongar. Vou apenas, talvez, referir dois casos específicos, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, que tem online os vários volumes da monumental obra coordenada pelo professor da Universidade de Coimbra, José Pedro Paiva, sobre a história das misericórdias. E depois, do meu centro, do CIDEUS, existe o CIDEUS Digital, que é mesmo um repositório digital, que, entre outras coisas, tem as memórias paroquiais posteriores ao terremoto de 1758, que é um grande questionário promovido pelo governo de Dom José para saber o que era Portugal nessa altura, e, entre outras perguntas, respondem-se em todas as terras, por exemplo, quantos hospitais e quantas misericórdias existem, quer dizer, se a terra tem misericórdia ou se tem hospital e quantos hospitais tem, enfim, em cada terra. As instituições militares merecem ser referidas porque têm feito um trabalho de valorização do património também muito notável. Em Portugal, onde o Estado, através das suas instituições culturais, não chegou durante décadas, chegou o Exército, a Marinha, e ajudou a preservar muito do património construído do país. Não só antigas fortalezas, como antigos conventos, e, ultimamente, o Exército tem feito um trabalho muito meritório na salvaguarda do seu próprio património, parte dele ainda quase desconhecido. Eu gostava de dizer que o Arquivo Histórico Militar tem uma coleção chamada Serviço de Saúde, que abrange o período de 1679 a 1965, que tem 17 unidades de instalação. Portanto, 17 caixas. Isto só a título de exemplo e para começar. A Biblioteca do Exército Português, também conhecida como Biblex, tem uma muito boa coleção de livro antigo, que eu tive o privilégio de ajudar a descrever. Tem edições militares de circulação reduzida, algumas relativas ao tema que nos interessa, e acaba de preparar e deve disponibilizar online, muito brevemente, um catálogo de livros de medicina do seu acervo, que é um catálogo feito, enfim, lato sensu, o que também tem o seu interesse, porque abrange títulos que, à primeira vista, nada têm a ver com medicina, mas foram incluídos no catálogo porque têm muita informação sobre este tema. Fazendo a junção de todos estes recursos, ou de uma parte importante destes recursos, está este portal português de arquivos.
sobre o qual não vou alongar, mas que eu aconselho que visitem. Eu vou deixar só duas pequenas sugestões sobre trabalhos que eventualmente, ou temas que eventualmente se podem fazer quase exclusivo hoje em dia com recursos disponíveis online. O primeiro diz respeito à medicina e assistência em Portugal. Enfim, partindo de bibliografias impressas que existem disponíveis online em PDF, podem-se fazer cruzamentos com o catálogo de livros de medicina da Biblioteca do Exército, que eu via referir agora e que brevemente estará disponível online, com o catálogo dos decretos do antigo Conselho de Guerra, que é uma obra impressa que também está disponível online através da Biblioteca do Exército, com informações relativas à medicina militar disponível no Digitarc, no Arquivo Histórico Militar, no Digigov e na Casa Comum, portanto, enfim, o repositório da Fundação Mário Soares e Maria Barroso. Se quiserem ser um pouco mais específicos, podemos, por exemplo, falar em pesquisas só sobre o surto de cólera, os surtos de cólera e febre amarela que aconteceram em Portugal na década de 50, sobretudo entre 1853 e 1857. E para além de trabalhos académicos ultimamente feitos sobre o assunto, de André Pita e Laurinda Abreu, eu gostava de referir, enfim, entre as fontes digitalizadas, os vários e extraordinários relatórios impressos que foram feitos e publicados logo na altura, estudos coesos, portanto, para além dos relatórios, trabalhos académicos também existentes na altura, a imprensa oficial, também disponível online, registros paroquiais, permite comparar as histórias, enfim, da progressão dos surtos com o que os registros em que estes surtos ocorreram, os registros das paróquias em que estes surtos ocorreram, portanto, é possível verificar os nomes das pessoas e as circunstâncias dos registros das mortes das pessoas, o que é uma coisa absolutamente fascinante. Enfim, o resto da imprensa diária, que tem muitas vezes várias notícias sobre o que se vai passando nas cidades e com enfim, com o estado da saúde pública. Entre as várias coisas que estão online a esse respeito, eu, enfim, gostava de destacar o esboço histórico sobre a epidemia de febre amarela na freguesia da Pena, em 1857, de um autor chamado Pedro Francisco da Costa Alvarenga, que é um piauiense. Nasceu em Oeiras do Piauí, em 1826, e morreu em Lisboa, em 1883. Teve um papel importantíssimo durante esse conjunto, publicou vários trabalhos, quase todos eles disponíveis em PDF nas várias plataformas que eu já aqui referi hoje. Eu poderia contar pequenos episódios à volta desta proposta, mas, enfim, creio que já não há muito mais tempo para isso. Melhor avançarmos. É lógico que, para além do que está disponível na internet, há muitas outras fontes não referidas ou que são dificilmente interpretáveis apenas online, mesmo que estejam, de alguma forma, reproduzidas online. É mais ou menos um lugar comum já dizer que a parte verbal da comunicação é muito escassa. E é verdade. Há muitas coisas, muitas informações que não passam apenas por testemunhos orais ou textuais, passam por interações pessoais, passam por experiências que, de outra forma, enfim, nos deixam tolhidos de chegar a determinadas informações. É lógico que há pequenos e médios acervos que não estão e dificilmente estarão algum dia digitalizados, acervos de velhos hospícios e misericórdias menores, de núcleos urbanos espalhados pelo país todo. Há muitos fundos e séries por descrever e continuará a haver.
E quem não consegue vir a Portugal para fazer pesquisa e experimentar o que existe nos nossos arquivos e bibliotecas, sobretudo os maiores, não tem acesso, por vezes, a secções de usuais, que são as secções que nós temos à nossa mão, para o nosso uso direto, sem intermediação de funcionários, e que muitas vezes eles próprios resultam, esses conjuntos de usuais, de experiências de pesquisa e de conhecimento dos fundos que só os funcionários dessas casas é que têm. E alguns desses usuais têm, inclusive, por vezes, anotações que são insubstituíveis. E depois, por fim, há toda a questão da possibilidade de viver aquilo que Pierre Nora chamava de lugares da memória. Deixemos o relógio tocar até ao fim para voltar e assim aproveito também para beber água. Exemplos desses lugares de memória que vivenciados são uma coisa completamente diferente. Já devem ter ouvido falar, eventualmente, se interessam por a história da medicina em Portugal, de um médico que foi muito importante aqui, na segunda metade do século XIX, foi muito importante, sobretudo, no combate à tuberculose, morrendo ele próprio de tuberculose, muito novo, que é o Dr. Sousa Martins. Ora, o Dr. Sousa Martins morreu quando estava a chegar ao auge da sua carreira, foi muito incensado por todas as grandes entidades de referências, a começar pelo rei, que disse que com a morte dele se apagava uma das mais brilhantes luzes do país. E pouco depois se construiu este monumento que vocês veem aqui, em frente à Faculdade de Medicina. E esse monumento passou a ser motivo de culto, verdadeiro culto. Está cercado por placas que são quase que as votos. Ora, visitar um monumento ao Dr. Sousa Martins é uma experiência que não se consegue ter por fotografia. Nem sequer se consegue perceber a autêntica loucura enfim, que representa a quase devoção a este personagem, porque de facto a leitura, o visualizar da sobreposição das placas de agradecimento por atos feitos pelo próprio médico ou graças que teriam sido concedidas pelo médico depois da morte, bem, isto só vendo, só estando lá presente. E algo semelhante se passa, por exemplo, com o que está dentro da Faculdade de Medicina, hoje Sala dos Atos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que é um conjunto de painéis extraordinário, de que eu trago apenas a reprodução parcial de um deles, porque é impossível, enfim, reproduzir todos e dar a ideia do espaço que eles ocupam e da cenografia que eles criam em conjunto. Portanto, este é o painel referente à medicina portuguesa e estes são alguns dos grandes personagens da história da medicina em Portugal, todos eles com obras referidas daquelas duas obras de referência inicial que eu referi, o Dicionário de Inocêncio Francisco da Silva e a Biblioteca Lusitana de Diogo Alonso Machado. Bem, a concluir, ou melhor, enfim, tentando juntar algumas ideias gerais e deixar algumas advertências, eu diria que a variedade de recursos disponíveis, sobretudo em grandes entidades públicas, é felizmente grande. Esse número tem vindo a crescer e a tendência é de um crescimento relativamente acelerado. Quem tem interesse por estas coisas deve se preparar para grandes e boas surpresas nos próximos tempos. Mas gostava ao mesmo tempo de lembrar que, por muito
fascinante e muito tentador que seja restringir a pesquisa ao mundo digital, é bom pensarmos duas vezes e termos em conta as vantagens e as desvantagens. Até há pouco tempo, nos últimos, enfim, meses, foi-nos impossível pensar quase em sair de casa. Agora, felizmente, começa a ser possível pensar em sair dos nossos países. Na Europa, felizmente, esse sair já é mais fácil. Entre os continentes, a coisa ainda está um pouco mais complicada e, sobretudo, enfim, em alguns países, em consequência da pandemia, houve outras consequências menos agradáveis, como, por exemplo, a da falta do financiamento à pesquisa no exterior, de que é melhor talvez não falar, para não ficarmos todos mais tristes agora. Mas eu gostava de, enfim, relembrar que, de facto, há uma grande vantagem em termos de rapidez, de comodidade, de flexibilidade e de custo em fazer pesquisa à distância, mas, por outro lado, enfim, se nós ficarmos muito tempo a olhar para a tela, como eu estou agora, temos o perigo de quase que começamos a perder o interesse e a desvalorizar a própria realidade. Isto são fenómenos que estão estudados por psicólogos. E eu gostava de lembrar um trabalho muito estimulante, que foi traduzido há pouco tempo em Portugal, em 2019, chamado A Alma dos Lugares, de um canadiano ou canadense, como se diz por aqui, ou melhor, canadense dizem aí, que canadiano diz aqui. Originalmente a obra chamava-se Places of the Heart, foi publicado em 2015, e vale muito a pena para perceber como é que este mundo crescentemente digital e de uma realidade cada vez mais virtual tem alçapões preocupantes. Paralelamente a isso, já agora, o livro de Byung-Chul Han, originalmente escrito em alemão e publicado em tradução portuguesa, com o título No Enxame, Reflexões sobre o Digital, que nos faz refletir sobre a alienante vertigem do mundo online. O mundo online, para ser usado de forma, para ser fruído de forma relativamente saudável, deve ser pensando sempre que, enfim, nós não devemos ficar com a nossa crítica embutada também ao lidar com ele. Tem de haver constantemente uma avaliação da nossa parte e uma tentativa de interação com o que está para lá da tela, sobretudo se nós consideramos como importante o material a que estamos a aceder. Se trata de bases de dados ou de repertórios vivos, há sempre alguém do outro lado, ou alguma equipa do outro lado, que pode estar interessado, ou deveria estar interessado, naquilo que nós temos a dizer. E dessas interações nascem, por vezes, grandes valências e, muitas vezes, mais frequentemente, a correção de erros, por vezes, crassos. Portanto, é bom que um especialista entre em contato com os responsáveis pela informação que está a visualizar, sobretudo se tem algo a dizer sobre a qualidade dessa informação. Por fim, eu diria que tudo isto digital tem muita graça se nós não nos esquecermos que nasce com o material e que nasce com o documento manuscrito e com o livro impresso. Quando nós estamos a passear na net e consultamos um PDF de uma obra clássica, nós estamos a fazer apenas isso, a consultar o PDF de uma obra clássica. Não estamos a consultar uma edição original de uma obra clássica. Ter essa obra nas mãos é um privilégio que, infelizmente, por várias razões, se vai tornando cada vez mais raro, mas que faz alguma falta e que é bom que tentemos
exercitar vez por outra, apesar deste mundo ser cada vez mais digital. Eu peço desculpas por me ter alongado tanto, enfim, perdi um bocado a noção do tempo que estava a gastar com partes iniciais, mas enfim, era basicamente isto que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Tiago. Não decepcionou, como sempre, enfim. Muito interessante, enfim, conhecer todos esses... Alguns deles eu já fucei neles. Você sabe que quando eu estava levantando a documentação da Misericórdia de Lisboa, eu fui à Torre do Tombo via digitar, que consegui muita documentação que eu digitalizei e trouxe para o Brasil com verba FAPESP. Mas, veja que interessante, no arquivo da Misericórdia, que é fora, como você falou aí, ele fica separado por, enfim, uma série de motivos, tinha muitos bilhetinhos da mesa que ela distribuía para o enfermeiro-mor do Hospital de São José. Mas veja que interessante, esses bilhetinhos lá na Misericórdia, eles estavam reunidos numa espécie de um livro de atas, em que se colocava tudo que foi feito. Lá na Torre do Tombo, eram os papeizinhos rasgados. Eu não consegui descobrir os mesmos bilhetes, Tiago, eu não consegui descobrir se aquilo é porque eles mandavam aquele bilhetinho mesmo, daquele jeito, o troço acabou rasgando, ou se é uma coincidência e todos esses bilhetes, os papéis se desfizeram, craquelaram, ficaram, sei lá, não consegui entender. Eu juro por Deus que a impressão que eu fiquei é que o fulano estava lá na mesa, escrevia um bilhetinho, mandava alguém que passava entregar lá para o enfermeiro-mor, e que depois alguém que tinha esse cargo na Misericórdia, porque eles tinham vários cargos lá dentro, o provedor disso, daquilo, que era o responsável por reunir tudo aquilo e fazia escrevia tudo, olha, hoje mandamos esse recado, porque era muito interessante os recados todos da Torre do Tombo. O que eu imaginei? Que ele mandou para fora, por óbvio, no momento em que os hospitais foram nacionalizados e depois tudo ficou sob controle, foi para a Torre do Tombo. Mas aquilo que aquele fulano reuniu ali porque o seu cargo mandava fazer no hospital da Misericórdia, porque o hospital pertenceu à Misericórdia por um tempo, né? Ficava ali na Misericórdia, reservado, guardado no arquivo. Era igualzinho, Tiago. Não, só o que mudava, veja que interessante, a letra. Então, o fulano que escreveu o bilhetinho é o fulano que passou a limpo em algum lugar. Ou o contrário, não consegui entender muito bem. Porque também podia ser que o cara ficasse escrevendo os bilhetinhos, o responsável, e depois passasse num papelzinho e falava, manda entregar. Eu não consegui entender. Mas, enfim, existe o hábito de, por vezes, no século XIX, sobretudo, despachar em pequenos bilhetes agregados aos processos. Isso não é exclusivo da Misericórdia. Não era assim. E é inclusive um espécime documental, isso que você chama de bilhetes, é inclusive um espécime documental devidamente conhecido pela arquivística e descrito e nomeado, agora não estou a lembrar bem o nome. Mas, enfim, isso é conhecido. O fato de, num lado, estarem os bilhetes inteiros e no outro lado estarem passados a limpo, no outro lado aparecerem bilhetes rasgados, isso tem muito interesse à partida, quer dizer, eu fico logo a imaginar que história de circulação de documentos, que orgânica é que isso permite conhecer. E provavelmente permite. Quer dizer, eu diria que para conseguir fazer um trabalho de investigação interessante em arquivos complexos, é preciso perceber como é que a documentação circula, como é que ela logo entre si. Portanto, que orgânicas é que vão existindo e como é que essas orgânicas se vão plasmando em séries documentais. E isso que você me está a dizer, no princípio, conta uma história que é necessário, que é interessante para conhecer, para entender melhor a informação que está nesses vários bilhetes e na documentação agregada aos bilhetes. Valeria a pena fazer um esforço de reconstituição da orgânica associada a isso tudo.
Pois é, sabe por que eu contei essa história? Por causa de uma pergunta que eu quero fazer. Que eu me lembro, Thiago, uma vez que eu ouvi você lá na USP, acho que é a última vez que eu ouvi, um pouco antes da pandemia, você esteve lá na cátedra falando, na verdade, você estava falando sobre do ultramarino lá, aquela reunião Sim. de documentos. Como é que é o nome, Thiago? Esqueci agora. Projeto Resgate Barão Rio Isso, Branco. estava falando do projeto Resgate. Mas uma das coisas sobre a qual você falou ali era que o acervo em si tem uma história, que é uma coisa que nós já tínhamos conversado quando você me alertou, quando eu estava estudando Alexandre Herculano, para o fato de que os livros lá da Biblioteca da Ajuda ainda tinham na lombada o númerozinho. Foi você que me alertou para isso, que eu ando há muitos anos atrás. Primeira vez que eu fui lá fazer pós-doc, que de fato tinha. E por que você me alertou disso? Porque uma coisa sobre a qual você sempre falou e que me parece muito interessante é que os acervos em si contam uma história. E que essa história em si, então vamos separar aqui, esses bilhetes estão aqui, esses vão ser recolhidos aqui, isso é um livro de atas, as notas de empenho do Hospital de São José serão recolhidos no livro de contas, no livro de cofre vai outra coisa. Todo este modo de pensar a organização pelos atores sociais envolvidos naquela documentação pode ser modificado quando isto se transforma num acervo que será disponibilizado para pesquisa pública. Então, aqui nós já temos um passo. Um outro passo é fazer a digitalização, né? Que também pode modificar a construção do acervo e a forma de acesso. A minha pergunta, esses passos todos, se de um lado nos aproximam da documentação, pela facilidade, por outro, podem estar nos induzindo a histórias que não sejam a dos atores sociais originais. Aprendi isso ouvindo você, mas eu queria ouvir você sobre isso. Como é que, diante de todo esse caminho que é inexorável e que eu acho importante de nós termos tudo digitalizado, foi muito importante para mim, porque eu não poderia ler toda essa documentação em Portugal. Eu digitalizei mais de 1000 páginas. É uma documentação que depois eu distribuo para alunos, eu leio uma parte, você cria toda uma ambiência de pesquisa, né? Mas que modifica muita coisa. Então, eu queria ouvir você sobre isso. Eu não sei se consigo falar sobre isso com exemplos de história da medicina e da assistência. Mas o que me ocorre é que, por exemplo, pensando na documentação do projeto Resgate, do Arquivo Histórico Ultramarino, existem hoje séries que, na altura em que a documentação foi produzida, e que a documentação que está lá inserida nessa série foi produzida, essas séries simplesmente não existiam. Portanto, era impossível aos atores que supostamente consultavam essa documentação para tomar decisões terem o mesmo acesso à informação que nós hoje temos. O acesso à informação que eles tinham na altura era diferente, porque as séries eram outras, a documentação estava organizada de forma diferente, por outras entradas, e muito provavelmente não era possível, por exemplo, ter informações tão bem fundamentadas para determinadas realidades geográficas. Porque um dos nortes da nova organização da documentação foi da constituição de séries geográficas. Na altura em que os membros do Conselho Ultramarino deliberavam, essas unidades geográficas não tinham existência documental tão clara. Para isso muda tudo. Isso muda tudo porque, a rigor, os atores estão a pensar em termos de instituições, por exemplo. Porque parte da documentação estava organizada de acordo com os autores de requerimentos. E esses autores de requerimentos, por vezes, eram instituições, como Casas de Misericórdia. Lá está.
na grande série de requerimentos que havia antes, era fácil encontrar as requisições das Santas Casas da Misericórdia. Hoje em dia, você precisa percorrer as séries geográficas para encontrar as requisições das Santas Casas da Misericórdia do que hoje nós chamamos de Brasil. Está aí uma diferença. Portanto, quando nós pensamos, por exemplo, nos projetos que determinado rei, determinada dinastia terá tido para determinado espaço em relação a determinado assunto, acho que convém repensar a forma como a documentação a que eles tinham acesso estava organizada. E não é incomum, por exemplo, na correspondência de Dom João V, que existe em parte, era um rei que escrevia. Apesar de ser um rei que esbanjava dinheiro, não sei o que, essas coisas todas, como se passou a dizer, enfim, com algum fundo de verdade, mas diríamos que talvez seja melhor refletir duas vezes quando falamos isto assim, sem mais. Era um rei que escrevia, que se correspondia com os seus secretários de Estado, sobretudo com aquele que fazia às vezes de primeiro entre os ministros. E o rei, muitas vezes, reclamava material para poder pensar sobre determinado assunto. E o indivíduo que fazia às vezes o primeiro-ministro respondia que tinha mandado um determinado papelista, como por exemplo o Alexandre Gusmão, procurar documentação e que ainda não tinha havido resposta. E que só aquele indivíduo é que sabia onde é que aquilo estava, porque ninguém mais sabia. Portanto, eu às vezes pergunto-me que grandes projetos é que é possível fazer quando se tem uma burocracia destas. Ou uma falta de burocracia destas. De organização e tudo, né? Agora, você acha que, por exemplo, esse processo de digitalização transformou os acervos? Via de regra, não manteve as mesmas formas, digamos assim, a própria distribuição da documentação não é a mesma? Nem sempre. Eu diria que, felizmente, na maior parte dos casos, não. Quer dizer, aquilo que a Torre do Tombo faz, de uma forma geral, felizmente, sendo feito nas últimas 2 décadas, sobretudo, foi feito com cuidados diversos. Não sei se poderia dizer a mesma coisa, por exemplo, em relação a alguns arquivos eclesiásticos. E por várias razões, tentando obedecer a normas arquivísticas mais estritas, o que acaba acontecendo é que há séries que nunca existiram que passam a existir e outras que sempre existiram que são desfeitas, fragmentadas em não sei quantas unidades. Simplesmente porque, formalmente, de um livro para o outro, se passa a haver registro de informação diferente. Passa a haver o que nós chamaríamos de um conjunto de campos diferentes. Enfim, não gostaria de dar exemplos específicos para não ser crucificado amanhã, mas vi vários casos desses. Pois é, isso que... enfim, isso nos coloca diante daquela questão que é muito cara aos historiadores, né? Até alguém aqui fez esse comentário. Tem 2 perguntas, é isso? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu me perco por onde me mandam as perguntas. Ué, tá aparecendo aqui que tá escrito 2... não, são pessoas cumprimentando você. Achei que era pergunta, mas não é. Porque eu fico pensando no seguinte também. Normalmente se diz que história é só narrativa. Normalmente não. Isso é um debate pós-queda do muro, eu diria, né? Embora ele já tivesse colocado lá nos bons leitores do ranking, como Sérgio Buarque de Holanda, né? Mas a construção narrativa, a boa construção narrativa, ela está ancorada na documentação. Ela estabelece um diálogo ela monta um enredo a partir da documentação. Ora, se é verdade que a organização do acervo sugere uma narrativa, como é que a gente trabalha
no arquivo para não ficar refém da narrativa que foi montada ali, cronologicamente falando, via atores sociais, via personagens. Isso é muito... Eu faço uma coisa que é, eu estou procurando determinadas coisas no arquivo, mas eu procuro outras coisas ao mesmo tempo, que não tenham relação direta com o que eu estou falando, embora estejam na temporalidade e tal. E, ao mesmo tempo, eu tenho aquela sensação que um documento me manda para outro. Essa é a grande vantagem do digital, porque você consegue fazer esse diálogo muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Então, eu queria ouvir mais você sobre isso, sobre vantagens e desvantagens desse caminho dentro do arquivo, sendo físico ou digital. Epá, não sei por onde começar. Ou nem sei por onde pegar. Enfim, logicamente que em qualquer pesquisa, em qualquer trabalho, é simpático levar meia dúzia de questões fundamentais para o arquivo. Portanto, saber o que é que se quer, levar uma tese provisória, ou uma hipótese qualquer que tenha sido criada a partir do contato com a historiografia e tudo isso. É péssimo começar qualquer trabalho de pesquisa pelo arquivo. É bom começar por uma boa biblioteca e, sobretudo, enfim, por bons conselhos de orientação e um bom curso anterior. Mas convém não ir para o arquivo ler a mesma coisa que saiu do base a 15 teses já publicadas. Não? Portanto, eu diria que isso é o essencial, não só no arquivo, mas até online. Quer dizer, não vale a pena ir para o Digitarca, por exemplo, sem saber aquilo que está à procura, ou sem ter uma ideia do que se quer. E o que está à procura pode ser, enfim, algo que dialogue com a historiografia, de preferência, algo que seja relevante ainda hoje, ou pode ser até um problema documental em si. Quer dizer, existe documentação sobre isto, aonde? Quem é que a pode ter produzido? Se ela foi produzida eventualmente por fulano, está neste ou naquele fundo, ou nesta ou naquela série? Todas essas são boas perguntas para começar. Agora, como é que se faz para fugir a onde a documentação nos quer levar, ou onde a forma como a documentação foi produzida, organizada, nos quer levar? Enfim, eu acho que aqui há várias questões diferentes e vários problemas diferentes. Um, de facto, é a narrativa ou as ideias que decorrem da forma como a documentação foi criada e da organização imediatamente daí decorrente. Idealmente, toda a documentação devia estar organizada de acordo com a sua forma de produção. Quando não está, isso já é um problema em si. E aí começam as perguntas. Quer dizer, quem é que deu esta organização que não tem a ver com a sua produção, com a produção da documentação? E porquê? E em que momento? E se manteve essa opção de dar uma organização diferente, uma ordem diferente à documentação, porquê é que se manteve essa opção e porquê é que não se voltou atrás? E se voltou atrás, o que é que se perdeu quando se voltou atrás? Todas essas são perguntas a fazer. Quer dizer, há séries documentais ou núcleos documentais inteiros que foram sujeitos a tais tratos de polé ao longo do século XIX, ainda, e depois já no século XX, enfim, núcleos documentais com centenas de milhares de documentos, que hoje em dia seria virtualmente impossível voltar atrás. E além de ser virtualmente impossível voltar atrás, muito provavelmente, nessa tentativa de voltar atrás, perdiam-se lógicas intermédias que todas elas contam também a sua história e também merecem viver, também merecem ser conhecidas, também merecem ser valorizadas. Porque só conhecendo essas histórias intermédias é que nós percebemos, por exemplo, porque é que não se produziu nada melhor, entretanto, em cima dessa mesma documentação. Isso acontece...
Thiago, você está me ouvindo? Eu estou com a impressão que você travou e caiu. Ixi. Tairine, você está por aí? Estou aqui, Ana. Porque eu acho que vai dar aquela confusão dele entrar naquela outra sala, não é? Parece-me que ele caiu. Então, e aí como é que ele volta? Ele não vai entrar na outra sala? Como? Ana, Ah, pronto. estás a ouvir? Acho que só travou. Agora eu tô, Thiago. Tive a impressão que você tinha caído, mas você tá sem vídeo. Se for melhor ficar sem vídeo para não cair de novo, não tem problema. Ah, voltou. Voltou. Ana, Oi, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? eu não estou a ouvir, Ana. Uau. Vixe Maria. Eu estou falando. Eu consigo mandar um recado para ele, Thay? Não. Não, né? Consegue por aqui, mas eu não sei se ele vai ver, porque a gente tinha avisado. Agora já voltei. Ah, pronto. Tá ouvindo a gente agora? Agora sim, agora já. Ah, então tá bom. Desculpa, Então, por favor, não sei o que aconteceu. Não, internet. Acontece em toda família. Toda boa família tem um problema com a internet. Não se preocupe. Pode terminar, Thiago, por favor. Não, mas acho que o essencial tinha dito quando veio o corte. O corte foi mais ou menos na altura. Se calhar também depois ia começar a dizer algo que já não era tão interessante ou pertinente, enfim. Bom, mas então, Thiago, eu queria te agradecer muito a gentileza de ter preparado essa apresentação, mandado para a gente a lista toda que você mandou, que eu já mandei para os colegas que se interessam por esse assunto. Espero que a gente possa continuar com esse diálogo e de uma próxima vez juntos. Eu vou mandar para você as fotografias desses documentos para você pensar isso aí que você falou, porque eu não vou conseguir fazer isso. Você que gosta de história do escrito, eu não trabalho com isso, então eu não vou conseguir fazer essa história. Mas eu te mando para você pensar. Se você quiser dizer alguma coisa para encerrar, por favor. Não, enfim, eu gostava só de agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre simpático. Enfim, poder participar das atividades da Unifesp e sobretudo, enfim, ver este seu crescimento sempre continuado em novas atividades e tão variadas e tão ricas. Enfim, gostava de terminar por lhe dar os parabéns por tudo isto que tem conseguido pôr de pé nos últimos anos. Não, imagina, eu que agradeço. As coisas de Portugal, eu devo a sua companhia sempre lá pelas ruas, me ajudando com os arquivos. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada aos nossos ouvintes também. Essa palestra vai ficar disponível lá no nosso YouTube. Depois eu mando o link para o Thiago, depois que a gente subir também, para ele divulgar por lá também. Então, muito obrigada a todos e boa noite.